Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Rian. Hoje eu tenho o prazer de dar continuidade com vocês à nossa sequência de aulas sobre Python básico. O nosso assunto da aula de hoje é funções. Com certeza, ao longo dessas aulas, vocês já ouviram essa palavrinha, mas vale falar mais sobre elas, né? Primeiramente, o que é uma função? Uma função é um bloco de código que contém uma sequência de comandos que executa alguma tarefa. Então, a função de uma função é executar uma tarefa. Por que a gente usa funções, né? Pensa que num código você vai ter que executar várias vezes a mesma tarefa. Fica um pouco maçante para você ir para o código, escrever isso por extenso várias vezes. Então, por isso a gente usa funções, porque a gente define elas uma vez e depois só vai chamando elas. Fica bem mais simples, vocês vão ver. No Python, a gente já tem umas funçãozinhas prontas, né? Então, por exemplo, a funçãozinha print, input, range e várias que vocês já conhecem. Só que acontece que em determinado código, talvez eu tenha que realizar uma operação específica várias vezes. Então, vale definir uma função específica para aquele código e ficar só chamando ela. Aqui a gente tem um exemplo, que é, imagine que você tem que coletar dados dos usuários de um programa. Você recebe o nome, a idade e o hobby do usuário e precisa organizá-los a partir de sua idade e seu hobby, colocando-os em determinado grupo baseado nessas características. Ao invés de repetir o código sempre que receber um novo usuário, você pode criar uma função que faça isso para você. Então, pensa que seria um pouco maçante você ficar juntando essas informações várias vezes, né? Para cada usuário. Então, para isso, você vai fazer uma função e vai ficar chamando ela sempre que for necessário. Bom, só que uma função, para fazer uma função, a gente tem que ter três pontos em mente, né? O nome da função, que é o que vocês conhecem, por exemplo, o nome do print é print, o nome do input é input. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Uma dica é, sempre use nomes sugestivos, né? Porque sempre quando você for chamar essa função, vai ficar mais fácil de saber o que ela faz. Ainda mais quando você tem códigos muito grandes, né? A gente tem os parâmetros, que são sinônimos de argumentos, que são as informações, os dados que a nossa função vai receber. Já vou falar um pouquinho mais sobre eles. A gente tem o corpo também, que é de fato que vai descrever como essa função se comporta, né? O que ela vai realizar. O corpo é que trabalha com as informações que a gente recebeu nos parâmetros. Só que, a gente precisa ter uma estrutura para poder definir essa função, né? Então, a gente vai definir, vai declarar primeiro essa função, vai formar essa função, digamos assim. Começando com essas três letrinhas, o def. Então, a gente vai escrever def, dar um espacinho, colocar o nome que vocês quiserem para a função. Como eu já disse, deem nomes sugestivos, facilita muito a vida de vocês. Entre parênteses, a gente vai colocar os parâmetros, depois dois pontos, e na outra linha a gente vai colocar os comandos. Só que, como eu disse, os parâmetros têm um porém, né? A gente pode ter parâmetros, pode não ter parâmetros, pode ter parâmetros opcionais, pode ter parâmetros pré-definidos. Assim, você pode trabalhar com eles da forma como você quiser. Já vamos falar um pouquinho mais sobre eles. E o que acontece? A função, ela tem como objetivo executar uma tarefa, certo? Só que você pode também querer retornar o resultado dessa tarefa. Para retornar algo, a gente vai usar essa palavrinha chamada return aqui, só que ela não é obrigatória. Você só vai usar return quando você quiser retornar alguma coisa. Se você quiser que a função só execute algo, você não vai usar return, certo? Vamos para o código para ficar um pouquinho mais fácil. Então aqui, a estrutura da função, como eu já disse, aqui com return, aqui sem return, você pode usar do jeito que você quiser para a situação que você quiser. Bom, essa funçãozinha aqui bem básica, chamada apresenta, ela vai receber dois parâmetros, o parâmetro nome e o parâmetro idade, e ela vai printar o nome e a idade nessa frasezinha, né? Então, primeiro a gente define essa função, a gente declara ela. Então, vou rodar aqui. E daí aqui a gente vai definir esses parâmetros, né? Então, primeiro meu nome é Rian. Qual é a minha idade? Minha idade é 19. Olá, amigos, meu nome é Rian e eu tenho 19 anos. O que acontece? A gente armazenou o valor do input em nome usuário e o valor desse input aqui em idade usuário. E a gente disse que o valor do parâmetro nome é nome usuário e o valor do parâmetro idade é idade usuário. A gente jogou isso na nossa função que a gente declarou e daí a gente rodou e funcionou, certo? Só que a gente pode usar uma função com return também. Então, essa função vai receber dois números e vai retornar o maior número entre eles, né? Usando o if e o else aqui que vocês já aprenderam. Então, primeiro a gente declara essa função, para depois a gente ver aqui, né? Eu já tinha rodado, mas vamos rodar aqui. Então, dois números. O primeiro número 7, o segundo número 9, o maior número é 9, novamente. Ele recebeu o primeiro número em x, o segundo número em y, colocou isso numa variável auxiliar
e colocou a função que a gente definiu, né? Maior de x e y, e printou a variável auxiliar que a gente criou ali. Só que não necessariamente você precisava criar ela, né? Isso daqui é um pouco desnecessário, você não precisa. Você pode chamar uma função dentro de outra função, né? Então aqui, dois números, 3 e 5. O maior número é 5. Aqui ele fez a mesma coisa, só que sem essa auxiliar aqui. Ele já colocou a função dentro dessa outra função, certo? Bom, só que, o que acontece? Bora lá. A gente pode, como eu já disse, ter funções sem parâmetros também, né? Então aqui a gente tem uma função que a gente chamou de span, ela não tem parâmetro nenhum, não tem nada dentro do parênteses. O que ela faz? For i em range de 30, print abobrinha, abobrinha, abobrinha. Então, ela vai spamar a abobrinha. Ela não precisa retornar nada, ela não tem um parâmetro, porque ela literalmente só quer spamar a abobrinha, abobrinha, abobrinha no range de 30, certo? Então, não tem nenhum parâmetro aqui. Toda vez que você digitar spam, ele vai spamar abobrinha, abobrinha, abobrinha no range de 30. Aqui um exemplo usando return, a gente declarou uma função chamada contar, com horas, com os parâmetros horas e dias, e ela vai retornar horas vezes dias. Então, a quantidade de horas que você teria naquele dia, por exemplo, né? Então, aqui você usou contar com 96, 9 vezes 6 dá 54, você printou isso e retornou 54, né? Aqui essa função já retorna 54, você colocou ela no valor total, certo? Só que, como eu já disse, os parâmetros também podem ser opcionais e pré-definidos. Vamos primeiro olhar os parâmetros opcionais. Os parâmetros opcionais, eles são esses keywords aqui, né? Você pode usar o nome que vocês quiserem aqui em keywords. Tipo, pode colocar literalmente o que vocês quiserem. Keywords vem de keyword arguments, que vem algo de argumentos palavra-chave, de palavra-chave. Porque se você tiver eles, você usa. Se você não tiver, você não usa. Só que, como eu disse, você pode usar o nome que você quiser. A única questão é que você precisa ter esses dois asteriscos na frente. Se você não tiver, ele não vai ser lido como um parâmetro opcional. O que acontece? Para que servem os parâmetros opcionais, né? Pode ser que em determinadas ocasiões você precise de argumentos diferentes, você precisa de parâmetros diferentes. Para isso, você tem parâmetros opcionais, né? Então, você pode, em determinada ocasião, precisar de um parâmetro, em determinada ocasião, não precisar dele, em determinada ocasião, precisar de um outro valor dele. Para isso, eles são opcionais. Antes de ler o código, vamos passar um pouquinho para os parâmetros pré-definidos, que são valores de parâmetros que, se você não declarar, quando você for usar a função, se você não der nenhum valor para esse parâmetro, ele vai ser lido com o valor que já está pré-definido para ele. Isso não significa que você não pode alterar o valor dele. Você pode. A questão é que, se você não mexer com ele, se você deixar ele quietinho, ele já vai ter um valor pré-definido. Então, aqui, o valor pré-definido está em... O parâmetro pré-definido é mode. O valor pré-definido dele é amigos. Se você não der nenhum valor para mode igual amigo, para mode, ele vai usar o valor amigos. Agora, se você quiser mudar, você pode dar o valor, por exemplo, namorados. Você pode dar o valor inimigos. Só que se você não der valor nenhum, ele vai ser lido como amigos. Agora vamos dar uma olhadinha primeiro nesse código para a gente entender o que ele está fazendo. Primeiro a gente vai definir os parâmetros opcionais, né? Então a gente tem dois aqui, o OBS1 e o OBS2. A gente pode usar o OBS1, a gente pode usar o OBS2, a gente pode usar os dois, a gente pode usar nenhum. Como eu já disse, eles são opcionais. Bom, vamos ver aqui. Se o mode tiver o valor de amigos, você vai printar oi, o nome, que é um parâmetro que você recebeu, somos bons amigos. Se o OBS1 for diferente de non, ou seja, se ele existir, você vai printar ele. A mesma coisa com o OBS2. Se ele existir, você vai printar ele. Agora, se você mudou o valor do parâmetro mode para namorados, você vai printar: oi, amor, te amo, quero ter o nome que você colocar gravado na minha aliança. E a mesma coisinha aqui em cima. Se o OBS não existir, você vai printar ele. Se o OBS2 existir, você vai printar ele. Por fim, se o mode tiver o valor de inimigos, você vai printar: sai daqui o nome, ninguém gosta de você. E daí a mesma coisa. Se o OBS1 ou o OBS2 existirem, eles são printados também. Bom, aqui a gente pode utilizar alguns exemplos para poder ver de fato como essa função funciona, né? Então aqui a gente vai usar amizade como parâmetro, mode pré-definido, então amigos, e depois a gente vai usar dois argumentos opcionais, o OBS1 e o OBS2. Então o nome a gente deu o valor de Vic, a gente deixou o mode já pré-definido, a gente não colocou o valor dele aqui, por quê? Porque ele já é pré-definido para amigos, e a gente quer usar amigos aqui, então não precisa nem mexer com ele.
Daí a gente já vai usar os dois argumentos opcionais que a gente colocou, o OBS1 e o OBS2. O OBS1 você é cheirosa, o OBS2 você é muito dedicada. Então, o que acontece? Com o mode é amigos e o nome é Vicky, ele vai printar: Oi Vicky, somos bons amigos. Como você colocou esses parâmetros opcionais, vamos lembrar o que ele faz aqui, ele vai printar eles se eles existirem. Então ele printa aqui: você é cheirosa, você é muito dedicada. Aqui, utilizando a amizade com o mode namorados e sem nenhum parâmetro opcional. Ele é opcional, não precisa. Só que como a gente quer usar outro valor para mode aqui, que era um parâmetro pré-definido, a gente precisa declarar, colocar ele dentro da nossa função, né? Então, amizade, o nome vai ser chuchu, e o mode é namorados. Quando o mode é namorados, vamos lembrar o que ele faz? Ele printa: Oi amor, te amo, quero ter o nome gravado na minha aliança. Então, Oi amor, te amo, quero ter chuchu gravado na minha aliança, certo? E utilizando, por fim, a amizade com mode inimigos e com um parâmetro opcional só. Então, o nome é menino que não fez nada no meu trabalho de mecânica. O mode, como você quer mudar para inimigos, você coloca inimigos, certo? E você vai usar só o OBS1. Poderia ser só o OBS2? Poderia. Poderia ser os dois? Poderia. Poderia ser nenhum? Poderia. Aqui a gente optou por usar só um. Que você deu o valor de, você nem respondeu minhas mensagens no WhatsApp. Então, o que ele vai fazer quando o mode é igual a inimigos? Ele vai printar: sai daqui, nome, ninguém gosta de você. Então aqui, sai daqui, menino que não fez nada no meu trabalho de mecânica, ninguém gosta de você. E depois ele vai printar o parâmetro que existe, que no caso é o OBS1. Você nem respondeu minhas mensagens no WhatsApp. Bom, gente, foi essa a nossa aula sobre funções. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, pode perguntar. E continuem estudando. Logo, logo vem mais vídeos. E é isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.